Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E eu quero começar lendo com vocês a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre batalhas espirituais. E o tema do nosso devocional hoje é: estejam prontos para a guerra. Estejam prontos para a guerra. Eu já falei aqui algumas vezes, a vida não é um mar de rosas. A gente pensa que a vida é tudo fácil, tudo vai dar certo. Não. Pelo contrário, a gente está num campo de batalha. Eu já falei isso no devocional anterior. Nós estamos em guerra. Existe uma guerra travada. E nós temos um inimigo que não é o nosso parente, não é o nosso vizinho, não é o nosso colega de trabalho, não é a nossa esposa, não é o marido, enfim. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra, a nossa batalha não é contra pessoas. A nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa batalha é uma batalha espiritual. O inimigo das nossas almas tem um nome. Chama-se Satanás. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que não existe, mas existe o mundo espiritual. Existe uma guerra travada nas regiões celestiais. Tem gente que vira para mim e fala: pastor, eu não acredito no diabo. E você percebe que a vida dela está totalmente controlada por ele. Totalmente controlada por ele, mesmo assim, a pessoa não acredita. Mas isso não é... O que eu quero conversar hoje com vocês não é questão de fé, de acreditar ou não acreditar. Porque a gente acreditando ou não acreditando é um fato. Existe um mundo espiritual, existe uma guerra espiritual. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está nos ensinando como se preparar para a guerra, como estar pronto para a guerra, como batalhar. Como eu falei, a nossa vida é uma batalha. E nos devocionais anteriores eu falei que a nossa batalha começa na mente. Estamos em guerra. Todos os dias temos nossos desafios, temos as nossas demandas, temos as nossas lutas internas. Sabe, queridos, entenda que um dos maiores inimigos nossos não descansa. Está sempre, Pedro diz isso, que o diabo está ao nosso derredor, rugindo que nem um leão, esperando uma oportunidade. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse ladrão que Jesus se refere é o diabo, é Satanás. Esse sim vem para matar, para destruir, para roubar. Ele tenta roubar a nossa identidade, destruir o nosso espírito, a nossa alma, roubar a nossa alegria, roubar a nossa esperança. Mas Paulo está dizendo nessa palavra que lemos que existem recursos que nos deixam pronto para a guerra espiritual. Eu vou repetir esse versículo, prestem bem atenção. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13 em diante, diz assim:
vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa carta de Paulo aos Efésios nos mostra que devemos usar toda a armadura de Deus para vencer os dias maus, para vencer o inimigo das nossas almas. Paulo deixa muito claro que devemos nos revestir da armadura de Deus. Sabe, naquela época de Paulo, só para vocês entenderem o contexto, o Império Romano tomava conta da região. Se via soldados romanos por todos os lados. E quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. Ele estava preso. A gente chama de cartas de prisão. E Paulo conhecia muito bem as roupas e equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por soldados, o tempo inteiro. E nesse devocional de hoje eu quero destacar essas 6 peças principais da armadura de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo no decorrer da armadura e veja que essas 6 peças que compõem a armadura de um oficial romano têm a ver com nós estarmos prontos, vestidos para as batalhas da vida. Vamos vencer as batalhas da vida se tivermos revestidos com a armadura de Deus. Paulo, de uma forma muito peculiar, com grande sabedoria, me ensina e te ensina a como devemos estar preparados, prontos para vencer as batalhas, que a maioria delas são batalhas espirituais. Muitas coisas começam no mundo espiritual antes de chegar até nós. Então precisamos estar prontos para vencer as batalhas da vida. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos, espirituais que estão à nossa disposição. Elas oram pedindo que Deus lhe dê uma armadura invisível. Mas na verdade Paulo está aqui simplesmente usando uma linguagem figurada, a gente chama de figura de linguagem, para explicar, entender como devemos estar prontos para a nossa batalha. Ele está mostrando que da mesma forma como um soldado romano se vestia, com uma roupa especial, com cinto, couraça, sandália, escudo, capacete, espada, nós também devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus, para vencermos as batalhas da vida. Então, querido, de uma forma muito clara e objetiva, eu quero explicar essas 6 peças que compunham a armadura de um oficial romano. E eu quero usar essa armadura trazendo para a nossa vida espiritual. Amém? Vocês estão comigo? O primeiro objeto que eu quero compartilhar com vocês, que faz parte de uma armadura oficial romana, é o cinto da verdade. O cinto da verdade.
Queridos, nos dias de Paulo, o soldado tinha na sua armadura um cinto, que a gente chama de cinta larga, geralmente de couro para carregar a sua espada. Era um cinto que ele usava. E esse cinto ele protegia o seu abdômen e ao mesmo tempo sustentava a sua túnica. Na medida que eu for falando, imagine na sua mente um soldado romano. Imagine a sua armadura. Então eu quero começar pelo cinto da verdade. Era um cinto largo, que geralmente era de couro, usava para carregar a espada e proteger o seu abdômen, e ao mesmo tempo sustentar a túnica que ele vestia. Querido, na armadura do cristão, o que sustenta é a nossa integridade, é a nossa honestidade, é a nossa conduta ilibada. Ou seja, queridos, nós devemos sempre falar a verdade, sempre agir de forma correta, não querendo levar vantagem nas coisas, mas agindo de forma íntegra, porque isso nos protege. Imagine uma coisa, não dê motivos para acusações, não dê motivos para falarem, não dê motivos para acusarem, porque o inimigo das nossas almas é o verdadeiro acusador. A todos que estão chegando agora, queridos, fica aqui o meu bom dia. Ana, Larissa, Gi, Karine, Zaguete, meu amigo, Gi, sejam bem-vindos. Queridos, viver corretamente é prazeroso. Viver corretamente é seguro. Não dê oportunidades para acusação. Devemos sempre falar a verdade, fazer o que é certo, porque isso nos guarda, isso nos protege. Se alguém fizer alguma acusação contra nós, o Senhor nos defenderá, porque estamos com a razão, porque não perdemos a razão, nos mantemos íntegros, honestos. Isso é o cinto da verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Sabe, queridos, quando passamos por lutas na vida, a honestidade deve prevalecer. Às vezes tentamos fazer esquemas, questões para tentar resolver uma demanda da vida. Não faça isso. Mantenha-se uma vida íntegra, verdadeira, honesta. Entendam que as pessoas devem olhar para vocês e enxergar Cristo. Por isso somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Então seja honesto em tudo que fizer. Fale a verdade. Sim, sim, não, não. Como diz a palavra, o que procede disso é do maligno. Põe a mão na sua consciência e vê como é que está a sua vida. Veja as coisas que você fala. Porque, como Pedro diz, o diabo está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos atacar. E ele aproveita dos momentos de fragilidade para tentar nos convencer, tentar nos derrubar. E se você age com a mentira, você está abrindo uma brecha gigantesca. Se você age de forma desonesta, você está abrindo uma brecha gigantesca para o diabo entrar na sua vida e detonar a sua vida, porque isso ele faz com o maior prazer. Queridos, use o cinto da verdade. Proclame a verdade. Seja um homem de verdade, porque se você tiver a verdade em seus lábios, o diabo sairá derrotado. Assim como aconteceu com Jesus quando ele venceu a tentação no deserto. Ele agiu com a verdade, ele agiu com a palavra. Ele sempre disse: está escrito, está escrito. Haja com a verdade em tudo que você fizer. Isso vai te proteger. Nunca esqueça disso. Viver de forma íntegra, viver honestamente, falando a verdade, agindo na verdade, é prazeroso. É botar a cabeça no travesseiro e conseguir descansar. A nossa maior consciência é o nosso travesseiro. Quando você põe a cabeça nele, descansa profundamente.
sem temor, sem preocupação, porque não existe nada que possa acusar você. Jesus Cristo tentaram fazer de tudo para acusá-lo, tentaram fazer de tudo para destruir a sua, destruir a sua imagem, mas ele manteve-se verdadeiro, íntegro, em todos os momentos. Use o cinto da verdade nessa armadura de Deus. Essa armadura que vai te proteger, te guardar. Amém? Segunda coisa, segundo objeto da armadura de Deus. Vista a couraça da justiça. Como diz Paulo em Efésios, vista a couraça da justiça. Uma couraça, querido, geralmente era feita de correntes trançadas, usada para proteger o soldado do golpe fatal no coração. Era aquela couraça de couro que revestia ele, protegia o seu peito e os outros órgãos vitais importantes do corpo. Chamava-se couraça. Sabemos, queridos, que o diabo nos ataca constantemente com mentiras e acusações. E nos momentos frágeis da nossa vida, o diabo quer trazer lembranças de pecados passados. Ele tenta nos convencer de que não somos tão bons assim, não somos tão honestos assim, não somos bons o suficientes para andar com Deus. Por isso, querido, entenda uma coisa: devemos nos apoiar na justiça de Deus e não na nossa. Deus é justo. Ele nos faz justo através de Cristo. E quando revestimos da couraça da justiça, entendemos que os nossos pecados foram perdoados. Entendemos que nada pode nos acusar mais, porque não existe condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, vista essa couraça da justiça, entendendo que a nossa vida está baseada, está apoiada, está justificada na justiça de Deus. Entenda isso, porque nos momentos frágeis da nossa vida, nos momentos de luta, nos momentos das batalhas, o diabo tenta trazer na nossa memória coisas que cometemos, erros que cometemos, falhas que cometemos no percurso da vida. E através dessas acusações, porque ele é o pai da acusação, ele é o pai da mentira, ele vai tentar minar o nosso senso de filho, de filha. E olhamos para nós e achamos que realmente somos homens e mulheres fracassados, fracassadas. E que se o diabo consegue fazer isso, ele nos torna fragilizados e começamos a perder a batalha. Não esqueça, estamos em guerra. Então, vista a couraça da justiça e se baseie na justiça de Deus. Sabe, a gente tenta trazer à memória pecados, questões cometidas que Deus já não se lembra mais. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e dizendo: por que você está lembrando disso? Eu já esqueci. Eu já joguei no mar do esquecimento. Por que você está trazendo à memória? E na verdade não somos nós propriamente dito, é o diabo que fica lançando essa lembrança em nós. Então, queridos, vista a couraça da justiça. Entenda que você e eu servimos um Deus justo, um Deus fiel. Quando o diabo tentar te acusar, quando o diabo tentar trazer na memória as suas falhas, as suas transgressões, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus Cristo já me perdoou, o seu sangue já me lavou, o seu sangue já me justificou. Vista a couraça da justiça. Você se tornou justo em Deus. Você se tornou justo em Deus. Vista a couraça da justiça. Entenda que você está justificado em Cristo, por Cristo e com Cristo.
Amém? Vista a couraça da justiça. Chega de aceitar as acusações. Chega de começar a viver com sentimento de culpa. Ei, você já foi perdoado, você já foi perdoada. Elimine esse sentimento de culpa. Querido, o sentimento de culpa nos atrasa. O sentimento de culpa é como se fosse uma âncora, não deixa a gente avançar. Deus já te perdoou. Deus já te justificou. Vista essa couraça da justiça para batalhar o bom combate. Amém? Terceira coisa que faz parte da armadura de Deus. Calce os pés do Evangelho da Paz. Sabe, queridos, as sandálias dos soldados romanos eram feitas de couro. Era feita de couro. E na sola das sandálias dos soldados, tinha pregos de ferro. Sabe aquele... Imagina uma chuteira de futebol, não tem aquelas travas? As sandálias dos soldados romanos eram assim. Eram de couro. E tinham pregos de ferro cravejados. Porque quando eles pisavam firme. A caminhada tinha uma caminhada com tração na hora da batalha. Então eles pisavam de forma firme, porque na hora da batalha não corria o risco de escorregar, não corria o risco de deslizar. E queridos, assim também é o Evangelho da Paz. É o Evangelho de Cristo que não nos deixa escorregar. Se você está cheio da palavra, se você está revestido da palavra de Deus, que é o Evangelho da Paz, você não cai, você não escorrega, você está seguro na hora da batalha. Lembra como Cristo venceu a batalha no deserto dizendo: está escrito, está escrito. Querido, se encha da palavra de Deus, calce os pés do Evangelho, se revista da palavra. Sabe, querido, quanto mais os soldados de Cristo conhecem o Evangelho, quanto mais ele se reveste do Evangelho, mais firme e resistente ele fica. Ele não derrapa, ele não escorrega diante dos seus inimigos. Vista, calce as sandálias do Evangelho para se manter firme. Se prepare para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer. Medite na palavra, se alimente da palavra. Isso não vai permitir que você escorregue na hora da batalha. Assim o diabo não irá roubar a paz que existe em você. Calce os evangelhos. Calce. Ele não deixa você escorregar. Ele não deixa você deslizar na hora da batalha. Sabe, queridos, o que vence as lutas é a palavra. Pela palavra somos justificados, somos limpos, somos guardados, somos protegidos. Se revista da palavra. Minha oração nesta manhã é que você seja cheio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus inunde o seu coração, inunde a sua alma, o seu espírito, porque na hora da batalha você vai estar calçados com esse evangelho e jamais vai escorregar. Calce as sandálias do evangelho. Amém? Quarta coisa que compõe a armadura e deve compor a armadura de um cristão é o escudo da fé. É o escudo da fé. Queridos, o escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados eles mergulhavam as suas flechas em óleo, depois acendiam e lançavam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado de se queimar com as flechas. A maioria dos arqueiros da época, eles sempre mergulhavam as pontas das suas flechas
em tonéis de óleos, acendiam as flechas e atiravam contra o inimigo. Queridos, Satanás é assim. Ele lança o que Paulo vai dizer, dardos inflamados, para atingir a nossa mente, para atingir o nosso coração. E ele faz isso a todo momento. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo, às vezes acontece. Você está bem, está fazendo alguma coisa, de repente vem um pensamento ruim na sua mente. De repente vem um sentimento ruim. Uma vez eu vou contar um testemunho muito rápido e prático para você entender. Uma vez eu estava andando na rua. Acho que eu estava indo no banco pagar uma conta, fazer alguma coisa na época. Já faz um tempo isso. E como eu moro aqui no centro, aqui em Piracicaba, no centro, os bancos, hoje os bancos já não estão mais funcionando direito, hoje é tudo digital, mas na época, a praça aqui de Piracicaba, a praça central, era cheia de bancos. Eu estava indo num deles. De repente, dentro de mim veio uma angústia muito grande. Uma angústia, um peso, uma inquietude do coração muito grande. Eu sentei no banco da praça, ali parei, percebi o que estava acontecendo e comecei a orar. Comecei a orar. Comecei a clamar ao Senhor que tirasse de mim esse sentimento. Tirasse de mim, veio do nada. Isso foi um dardo inflamado que atingiu o meu peito, a minha alma, o meu espírito. E através da oração, através de perceber o que estava acontecendo, eu comecei a orar a Deus. E esse sentimento foi se dissolvendo, até o momento que eu me senti em paz novamente. Levantei do banco e continuei a minha jornada, até o que eu ia fazer lá. Queridos, os dardos inflamados existem. Da mesma forma que os soldados tinham escudo para proteger das flechas inflamadas, Satanás vai sempre lançar flechas inflamadas em nós. Ele coloca dúvida na nossa mente. Ele coloca a dúvida em relação à nossa fidelidade a Deus. Ele coloca dúvida em relação à palavra. Ele sabe, queridos, que uma faísca pode causar um grande incêndio. Entenda isso. Uma faísca pode causar um grande incêndio. Se eu não tivesse parado ali para orar, eu não sei o que poderia acontecer em relação à minha angústia, à minha tristeza que tomou conta da minha alma naquele momento. Porque uma faísca pode gerar um grande incêndio, destruir tudo. Por isso, queridos, devemos alimentar a nossa fé e rejeitar, através do escudo da fé, todo pensamento de incredulidade, todo pensamento contrário àquilo que acreditamos. Independente das batalhas da vida, mantenha-se firme com o escudo da fé, porque é a fé que te sustenta, é a fé que te faz continuar, é a fé que te dá a garantia da vitória, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então alimente a sua fé. O que você está fazendo agora de manhã junto comigo aqui é alimentar a sua fé. Você está alimentando a sua fé, ouvindo a palavra, sendo alimentado por ela. Hoje o meu dia está cheio, tem muitas coisas para fazer na rua, mas eu já vou revestido com essa armadura para que eu possa vencer o dia de hoje com a graça de Deus. Então, queridos, use o escudo da fé. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Não deixe que nada venha abalar a sua jornada, a sua conduta. Mantenha-se firme, porque as flechas serão atiradas. Não tenha dúvida disso. O inimigo das nossas almas não sossega. Sabe, queridos, eu até já comentei isso uma vez, numa pregação minha, que se existe alguma coisa admirável em Satanás, se existe alguma coisa admirável nele, é a perseverança. É a perseverança.
Você sabe por quê? Satanás já sabe que está condenado. Ele sabe. Ele sabe que para ele não existe perdão, para ele não existe livramento, não. Ele se corrompeu de tal forma que ele já está condenado. Então, quanto mais ele puder levar com ele, é melhor. Por isso ele não desiste. A guerra espiritual que eu estou falando hoje, ela é diária. Ela é diária. Por isso você tem que estar revestido da armadura de Deus diariamente. E utilize o escudo da fé, porque os dardos inflamados virão. Pode ser que você termine esse devocional agora junto comigo e já receba um dardo inflamado. Ah, pastor, você está profetizando? Não, eu estou sendo realista, porque existe uma guerra espiritual. Eu digo para mim também, quando eu terminar o devocional, eu vou me arrumar, eu preciso sair, tem umas coisas para resolver, visita para fazer, coisas para realizar hoje. Mas eu quero sair revestido da armadura de Deus e com meu escudo da fé levantado, porque os dardos inflamados virão. Isso é uma realidade. Então mantenha-se firme. Afinal de contas, você é um soldado, uma soldada de Cristo. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Então mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Quinto objeto da armadura de Deus. Use o capacete da salvação. Use o capacete da salvação. Queridos, um soldado usava capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele poderia morrer. E é a cabeça que comanda o corpo. É na cabeça que estão nossos pensamentos. É pela cabeça que tomamos decisões. É pela cabeça que fazemos as escolhas. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Existem, vamos dizer assim, dois alvos dos dardos inflamados que Satanás lança: a mente e o coração. O coração você vai proteger com a armadura, com a couraça da justiça. A mente você vai proteger com o capacete da salvação. Precisa proteger seus pensamentos, queridos. Precisa proteger a sua forma de pensar. Seus pensamentos contra as doutrinas falsas. Pensamentos de distrações do dia. Proteja a sua mente. Vista o capacete da salvação. Vista o capacete da salvação. Blinde a sua mente. Não se apoie na própria força do seu braço. Não se apoie em doutrinas falsas. Não se apoie nas distrações do mundo. Proteja a sua mente. Porque a mente também é um campo de batalha. No devocional de ontem eu falei sobre isso. A mente é o nosso campo de batalha interno. E ela é louca para fazer coisas que não agradam a Deus. Porque a carne, se prevalecer, a mente vai trabalhar em função da carne. E é um dos alvos que Satanás mais deseja lançar os dardos inflamados. É a mente. Porque é na mente que gera medo, é a mente que gera angústia, é a mente que gera preocupação. Vista a cabeça, na sua cabeça, o capacete da salvação. Você sabe que você é salvo, amém? Não deixe ninguém mudar isso. Você e eu somos salvos em Cristo. Não deixe ninguém mudar isso. Você é salvo. Você é justificado. Você é filho, você é filha. Não deixe que o diabo te acuse. Não deixe que o diabo tente fazer algo que venha tirar o seu foco dessas certezas imutáveis. Você é salvo em Cristo. Você pertence ao reino do Senhor, não a este mundo. Creia nisso.
Blinde a sua mente com o capacete da salvação. Você sabe que é salvo pela graça de Deus. Você tem uma identidade clara de filho e de filha. Não deixe o diabo mudar isso. Proteja a sua mente, proteja a sua mente. Guarde. Isso vai te ajudar a vencer as batalhas da vida. Como eu falei, estamos em guerra, mas se revista da armadura de Deus. Proteja a sua mente. E por último, queridos, o último acessório, no caso é uma arma, use a espada do Espírito. Use a espada do Espírito. Queridos, enquanto o restante da armadura são armas de defesa, tudo que lemos agora até aqui são armas de defesa, mas a espada é uma arma de ataque. A espada é uma arma de ataque. A espada é uma arma de ataque. Você tem a sua espada? Ela é uma arma de ataque. Quando o inimigo vier te atacar, lembre das promessas. Quando o inimigo vier te acusar, lembre das promessas. Sabe como Jesus atacou o diabo no deserto? Com a palavra está escrito. Está escrito. Está escrito. Toda vez que vier alguma coisa na sua mente, no seu coração, toda vez que vier uma acusação, um sentimento de culpa, um remorso, um medo, repita, está escrito. Está escrito. A palavra de Deus é a nossa espada e devemos usá-la para resistir a Satanás. Jesus resistiu a Satanás no deserto durante os 40 dias, porque estava escrito. E ele sabia muito bem o que estava escrito. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, porque assim ele fugirá de nós. Chegou o momento que o diabo foi embora, porque pela palavra Jesus Cristo venceu no deserto. Queridos, o que você vai vencer na sua vida vai ser pela palavra. A espada é uma espada de ataque. Por isso não recue e não tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações, pagou uma dívida altíssima do pecado na sua cruz, para que hoje eu e você tivéssemos autoridade para atacar o inimigo. Ataque declarando, ataque profetizando sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Por isso eu sempre vou dizer isso aqui. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Queridos, eu vou ser sincero, eu vou abrir meu coração aqui, só para você entender o que eu quero dizer com isso. Eu criei um discipulado. E o discipulado que eu criei é numa plataforma. É um discipulado onde a pessoa entra ali, estuda a palavra de Deus de uma forma mais direcionada, dirigida. Quando eu falei sobre o devocional, o discipulado, desculpa, muitas pessoas entraram no discipulado. Se eu entrar na plataforma, tem lá, acho que 22, 23 pessoas.
E eu coloquei um prazo no discipulado. Por que eu coloquei um prazo para a pessoa fazer o discipulado, aquele módulo? Porque se a gente não coloca prazo, não gera responsabilidade. Então eu coloquei um prazo de 30 dias. Então, o discipulado começa, 30 dias depois ele finaliza, ele sai da plataforma. Porque até 30 dias ele vai ter ali uma apostila para ele ler, vídeos para ele assistir, textos complementares para ele imprimir, para ele ler, e 3, 4 perguntas no final para ele entregar em 30 dias. O que me entristeceu é que dessas 22 pessoas, 23, eu não lembro a quantidade, 4 pessoas foram até o final. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não se interessam pela palavra. As pessoas não se interessam em conhecer a Deus. As pessoas não se interessam em se aprofundar no conhecimento e na graça de Deus para resistir às batalhas da vida. Hoje encerrou o módulo. Eu vou abrir o segundo módulo agora. O primeiro módulo eu expliquei quem é Deus, como Deus trabalha, como Deus age, quais são as características de Deus. Agora eu vou liberar o segundo módulo para eles. Mas eu confesso que me entristeceu porque eu sei que as pessoas estão em guerra. Eu sei que as pessoas estão em batalha. Mas não se reveste da armadura de Deus. E olha que a plataforma é gratuita, eu não cobro nada, eu não quero nem cobrar. A minha vida não é disso, meu chamado é outro, meu chamado é de pastorear um rebanho. E eu não cobro por isso, nem vou cobrar. Mas como eu sou da área de TI, a minha formação é analista de sistema, eu sou analista de sistema de formação, eu montei a plataforma, coloquei os conteúdos, tentei facilitar da melhor forma possível. Mas quando eu olhei hoje de manhã, antes de começar o devocional, eu entrei na plataforma, porque eu corrijo as respostas. 4 pessoas concluíram. É uma pena, porque Deus está disponibilizando, está ajudando, está criando recursos para que de uma forma mais fácil possam conhecer a palavra. Por isso eu oro a Deus que Deus tenha misericórdia e que as pessoas consigam vencer as batalhas da vida. Desculpa, eu só quis abrir meu coração aqui em relação a isso. Mas vou continuar, vou colocar o segundo módulo agora, daqui a pouco. Mas as pessoas não se interessam. E isso é natural, é a luta, é a guerra espiritual. As pessoas acham que não tem tempo, as pessoas sentem preguiça. Mas Deus é fiel. Independente da nossa infidelidade, a nossa incredulidade até às vezes, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Então, use a espada para vencer as batalhas da vida. Queridos, quando Jesus ressuscitou, Ele venceu todos os nossos inimigos. Não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém, porque Jesus já venceu a todos. Entenda que Deus é maior do que todos nós, do que todos os nossos inimigos, do que todas as nossas demandas. Deus é sempre maior e sempre será. Sabe, queridos, mesmo quando passamos dificuldades, nós somos vencedores, porque nada nos separa do grande amor de Deus, do grande vencedor de Deus, que é Jesus Cristo. Quando colocamos a nossa confiança nele, queridos, e obedecemos, a vitória é certa.
Eu quero terminar esse devocional lendo com vocês 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus? Você é uma nova criatura? Quem nasceu na carne é carne. O que é nascer na carne? É o parto. Você foi gerado por uma mãe. Isso é o nascer na carne. Mas quem nasce no Espírito, ou seja, nasceu de novo, reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a vitória que vence o mundo. Se tornar uma nova criatura diante deste mundo corrupto, que jaz do maligno, como diz a palavra. Você nasceu de novo? Então se revista da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Use o cinto da verdade. Use o cinto da verdade. Use a couraça da justiça. Calce o pé dos evangelhos. Use o escudo da fé. Use o capacete da salvação. E use a espada do Espírito para vencer os dias maus. O meu maior desejo é que você conheça essa palavra profundamente. E o que eu puder fazer para te ajudar a isso, eu farei. O meu maior desejo é que essa palavra se espalhe por todo o mundo, porque é ela que vai fazer transformação e nos revestir para as batalhas da vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Esteja pronto para a guerra. Esteja pronto para a guerra. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso dia, abençoar esse momento. E vamos orar na certeza de que Deus está trabalhando. E se revista da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Porque precisamos estar pronto para as batalhas da vida. E Paulo, de uma forma muito clara, em Efésios, nos ensinou que devemos se revestir da armadura de Deus para vencer os dias maus. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. É no nome de Jesus que continuamos na tua presença. Grato, Senhor, por esse novo dia. Grato por este dia que o Senhor já preparou para nós. Enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava preparando esse dia com muito amor, com muita misericórdia. E hoje estamos aqui, acordados, de pé, porque o Senhor nos levantou para vivermos mais um dia. Esse novo dia é um presente, é uma dádiva que o Senhor nos dá. Por isso, Pai, queremos estar aqui prontos para viver esse dia chamado hoje intensamente, no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Por isso, Pai, receba a nossa gratidão pelo dia de hoje. Obrigado por nos permitir viver mais um dia para recomeçar, mais um dia para tentar de novo, mais um dia para continuar a nossa jornada da vida na Tua presença. Por isso, Pai, te agradecemos. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra hoje nos ensinou que estamos em guerra. Existe uma batalha todos os dias na nossa vida, uma batalha espiritual. E vencemos a batalha espiritual quando somos revestidos da armadura do Senhor. Como Paulo bem disse, precisamos nos revestir do cinto da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Evangelho, de calçar o Evangelho da paz. Estaremos verdadeiramente revestidos e protegidos para vencer as batalhas da vida. Por isso, Pai, acrescenta a nossa fé, nos reveste de poder e glória, nos faz, Pai, querer ter sede da Tua palavra, nos faz querer meditar na Tua palavra todos os dias, porque são nos dias ruins que a Tua palavra vai prevalecer. Como Jesus Cristo, Teu Filho amado, venceu no deserto, dizendo, está escrito. Queremos vencer também na nossa vida, dizendo, está escrito. Porque a Tua palavra é espada. A Tua palavra, Senhor, é uma palavra de ataque e nos protege das ciladas e astutas do inimigo. Por isso, Pai, que possamos nos revestir do Teu Evangelho, revestir da Tua palavra e estar cheio da Tua presença
para vencer todos os dias, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra. Que esta palavra possa produzir em cada um de nós frutos do entendimento e que possamos ser não só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nos faça, Senhor, neste dia, nos revestir da armadura do Senhor e que possamos viver o dia de hoje na certeza que a vitória já está garantida. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles. Os abençoa, abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, que eles possam verdadeiramente, Pai, estarem revestidos do Teu poder, revestidos da armadura que vem do Senhor, que eles possam verdadeiramente estarem guardados na Tua palavra, que eles possam sentir sede de Te buscar, sede do Evangelho, sede da Tua palavra, e que eles possam cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, Pai. Os abençoe em tudo. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade, toda preguiça, toda inércia, todo medo, toda preocupação, toda angústia, seja queimado pelo fogo da Tua glória e que só haja espaço na vida deles para a Tua presença e pela Tua paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai. Pai, não oro só por eles, mas por aqueles que vão assistir esse devocional depois, que eles possam receber essa palavra como recebemos aqui, que eles possam receber a Tua presença como os vivemos aqui, e que esta palavra produza para eles frutos de justiça, frutos de entendimento, e que eles possam verdadeiramente serem transformados por ela. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, e nos ajuda a vencer o dia de hoje através da armadura que o Senhor colocou em nós. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro. É no Teu nome que eu agradeço, Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Que essa palavra possa ser vida no coração de vocês. Que essa palavra de hoje, a armadura de Deus, possa te fortalecer e gerar esperança. É verdade, estamos em guerra, mas em Cristo vencemos. Em Cristo triunfamos. Amém, querido? Se revista da armadura de Deus e tenha certeza que as batalhas serão sempre vencidas em Cristo. Amém?